Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de Química de Coordenação, né? Da disciplina de Inorgânica 2, da disciplina de Química de Coordenação. Então, vamos para a nossa aula. Bom, antes de começar a aula propriamente dita, gostaria de agradecer, né, aos professores Fernando, Hugo e o professor Sábio, que disponibilizaram seus materiais na internet e que eu estou usando, então, parte desses materiais, então, para compor os meus slides da aula de hoje. Então, muito obrigada, professores. A ideia de simetria, gente, é uma ideia intuitiva. A gente já espera e já sabe o que é simetria, mesmo sem estudá-la, né, na forma matemática. Bom, aqui a gente tem uma borboleta. Essa borboleta tem duas asas, então essas duas asas têm que ter um tamanho semelhante, um tamanho parecido, um formato parecido para que ela consiga voar. Né? Então, a gente está procurando coisas iguais, coisas semelhantes. Aqui a gente tem um floco de neve, coisa linda, né? Fotografia de um floco de neve. Olha só, ele tem linhas, né? E lados que são muito parecidos lá. Então, como esse aqui é um floco de neve real, né? Então ele vai ter algumas pequenas diferenças com um lado do outro, mas a gente espera que ele seja o quê? Simétrico. Então, um lado muito semelhante com o outro, várias semelhanças aqui na simetria do floco de neve. Nessa imagem que eu acho muito legal, Chico Rala Coco, né? Essa imagem aqui, ela mostra o seguinte, que quando a gente coloca um espelho, a imagem ao contrário dela, né, do Chico, continua igual, você continua conseguindo ler essa mesma imagem. Essa forma aqui é indistinguível desta. Coco também, tá? Também é indistinguível, eu não consigo distinguir aqui qual é o reflexo, qual é a palavra, né, que eu encontrei, a palavra real, né, que eu coloquei aqui na folha. Mas o rala não é indistinguível, eu consigo ver que o rala aqui, o R, né, tá de ponta cabeça, né, tá tudo invertido aqui. Então, existem imagens que vão ser, por exemplo, o seu reflexo é indistinguível, mas outras imagens não, tá? Nesse caso, a gente tem aqui essa praça linda de Bordeaux, né, na França. Ela tem aqui, olha, um espelho d'água na frente do prédio. E o prédio, você olha o lado de cá, olha o lado de cá, eles são muito semelhantes. Então, o reflexo dela também é um elemento, né, de simetria. Algo que dá mais simetria ainda, a imagem fica mais parecida o lado de cima com o lado de baixo. Espetacular, né? A gente tem simetria aqui também nessa imagem de caleidoscópio, né? Então, se a gente observar só até aqui, a gente vê que o lado de cá é 100% igual ao lado de lá, né? Agora, se a gente acrescentar mais essa parte aqui, então só o lado de cá e o lado de cá são semelhantes. As mãos são simétricas, elas têm simetria. Só que uma eu não consigo encaixar em cima da outra, mas elas têm simetria. Né? Uma mão semelhante a outra mão. Aqui a gente tem uma imagem espelhada, né? Então, essa imagem aqui, esse reflexo, também é uma questão de simetria. E aqui, para não faltar, né, que eu adoro pizza, né? A pizza cortada, né, em várias linhas, né? Se ela não tiver com todos os tamanhos iguais, a gente vai falar que os tamanhos não estão simétricos. Alguém vai se beneficiar no tamanho da pizza aí, gente. Corpo humano tem simetria, né? O Leonardo da Vinci aqui com a sua imagem aqui do homem vitruviano, ela mostra, né, o quão belo é o corpo com sua simetria, né? O rosto pode ser redondo, mas quadrado, triangular, oval. Essas ideias aqui são usadas até para cortar o cabelo, né? Para fazer uma maquiagem. As ideias de simetria, elas estão em tudo, né? Um rosto muito simétrico é conhecido como um rosto muito belo, né? Não que isso seja uma verdade imutável, né? Bom, o DNA ele tem que ter simetria para que uma base consiga se conectar à outra e os filamentos consigam fazer então o trabalho deles, né? Que é carregar informação genética, né?
As enzimas que tem no nosso corpo, elas não aceitam qualquer simetria para encaixar, né, com os substratos. Elas não conseguem aceitar qualquer coisa encaixando nelas, não. Tá? Então, se ela não tiver o formato ideal, não vai acontecer as reações que uma enzima poderia fazer, por exemplo, para digerir um alimento, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a simetria ela está no nosso corpo. A beleza da simetria que existe na natureza é um negócio espetacular. Dá uma olhada nessa planta aqui, acredito que seja uma couve. Olha como se repetem, né, as partes dessa flor aqui. Né? Elas têm simetria. Olha, o lado de cá é muito semelhante ao lado de cá, o lado de cá é semelhante ao lado de cá. Tá? Então, ele repete, né, essa simetria aqui, que é matemática, gente, que é a sequência de Fibonacci, né? Aqui também, né? A sequência de Fibonacci, aqui no caracol, olha. Então, essa ideia aqui de Fibonacci, olha, quando você vai colocando, né, quadrados aqui, aí você vai fazendo uma conexão aqui, ó, com as arestas dele, você tem esse formato de caracol. Isso aqui é matemática. Então, a simetria é matemática. Então, para que a gente vai estudar a simetria molecular e a teoria de grupo? Né? Na química, né? Então, a gente tem a química quântica. Quando a gente está falando a respeito de química quântica, a gente imagina a química teórica que faz previsões, né, de como vão ser as propriedades de uma molécula sem precisar de ir para o laboratório, sem precisar de fazer um experimento, né, numa bancada, e sim utilizando computadores. Então, a parte experimental seria de cálculos matemáticos associados àquelas moléculas. A teoria de grupo, ela vai ajudar a facilitar esses cálculos. Quando você tem algo simétrico, você pode reduzir o número de cálculos, tá? E nós vamos utilizar, a partir de agora, modelo molecular. Para quem não tem um modelo molecular em casa, eu dou uma sugestão. Eu já vi várias coisas dos meus alunos fazendo. Teve aluno que fez modelo molecular com aquelas massinhas de fazer bonequinho, biscuit, né? De fazer biscuit. Teve aluno meu que já fez com balinha de goma, aquela jujuba, espetando palito de dente nessa jujuba. Eu, na minha graduação, também não tinha modelo molecular. O que eu fazia, né? Eu pegava uma borracha e espetava agulhas, né? Agulhas de costura, porque a minha mãe costurava, então eu fui lá, roubei algumas agulhinhas dela e aproveitei, né? Fiz o meu modelo molecular com uma borracha redondinha e furava lá. E o bom da borracha é porque a hora que você tira a agulhinha, volta tudo para o lugar. Então, a minha sugestão para vocês é usem a criatividade. Mas na internet tem aplicativos muito legais que fazem a projeção espacial das moléculas. Então, isso pode ajudar vocês também. Mas na hora de dar uma aula, por exemplo, no futuro, quando vocês forem futuros professores aí, os que forem ser professor, tá? É legal vocês terem um modelo de vocês, né? Mais adiante. Mas não quer dizer que vocês têm que ser obrigados a comprar. Vocês podem fazer usando a criatividade e fazer o modelo de vocês, ok? Utilizando a simetria molecular, a gente pode determinar as propriedades físicas de uma molécula. A gente pode orientar como uma reação vai acontecer. A gente pode justificar a existência de alguns orbitais híbridos em algumas moléculas. A gente pode construir diagramas de energia de orbitais moleculares, fazer o tom, não é? A gente pode discutir a estrutura eletrônica da molécula, a gente pode discutir as vibrações moleculares, a gente pode atribuir essas transições, né, em espectroscopia eletrônica. Então, são várias coisas que a gente pode fazer utilizando a simetria, né? Fora algumas previsões que a gente vai ver ainda nessa disciplina, né, que a gente consegue fazer utilizando simetria, algumas previsões químicas de como que a molécula é.
Usar esses dados de energia, esses dados teóricos da mecânica quântica, eles ajudam, né, a compreender melhor a espectroscopia, a compreender como é que essas transições eletrônicas vão acontecer, né, como que a movimentação dos elétrons vão acontecer no espectro eletrônico visível, como que as vibrações vão acontecer no infravermelho, o que a gente espera que aconteça, né? Então, a teoria de grupo, ela vai fazer uma ligação entre a teoria quântica moderna e alguns modelos de ligação presente para os compostos de coordenação para os complexos. Então, é muito importante a gente entender a simetria, a teoria de grupo, como que funcionam esses compostos, para que a gente consiga entender melhor as ideias de ligação química dos complexos, tá? Então, a gente começa por uma parte que nem é tão fácil assim, né? Eu vou falar para vocês que eu também não acho muito fácil a parte de simetria, mas eu gosto muito e eu espero que vocês gostem também. Então, vamos adiante. A primeira coisa é entender alguns significados, né? Existem um significado de elemento e operação de simetria. O que é uma coisa e o que é outra? Eles estão interligados, tá? Então, o elemento de simetria acontece quando uma operação de simetria é possível, tá? Então, eles estão intimamente ligados. Então, por exemplo, um elemento de simetria eixo de rotação, ele está interligado com a operação de simetria de rotação. Então, possuir um eixo de rotação é ser capaz de fazer uma rotação. Plano de simetria está ligado à reflexão. Centro de simetria está ligado à operação de simetria de inversão. Rotação, reflexão, roto-reflexão, né? São duas coisas acontecendo, uma rotação e uma reflexão, que a gente vai chamar também de eixo impróprio. E a identidade, quer dizer quem é esse elemento no espaço, né? Nos eixos x, y, z, onde que esse elemento está, como que ele é. Então, você vai dizer a identidade dele. Tem alguns símbolos que nós vamos ver aqui, olha, CN, que tem a ver com rotação, tá? Sigma, que tem a ver com plano de simetria, com eixo de simetria, né? Alguns falam, né? Centro de simetria, o I, né? Ou centro de inversão. O eixo de rotação é SN e o identidade, que é a letra E. Então, esses códigos aqui nós vamos usá-los muito na nossa aula. E aí, quais são os elementos e as operações de simetria? O primeiro que a gente vai ver é o eixo de rotação. O eixo de rotação, ele mostra que se você fizer uma rotação nesta posição, neste eixo imaginário aqui, nesse eixo virtual aqui, né? Se você girar essa molécula, tirar esse daqui, dessa posição e vir para cá, eu vou ter uma posição indistinguível. Eu nem vou perceber, depois que eu terminei de fazer a minha rotação, que eu girei a molécula. Então, isso é ter um eixo de rotação, tá? Então, esse C e esse N representam eixo de rotação. Então, nem sempre eu vou falar que eu fiz uma rotação, vou falar que fiz um CN. Um CN, qual N? Né? Aí a gente vai ver isso mais adiante. Plano de reflexão, né? Então a gente vai falar que tem um sigma. Um sigma é ter um plano de reflexão. É você ter uma molécula, né, que quando você divide ela no meio, o lado de cá e o lado de cá são iguais, são idênticos, são indistinguíveis, né? Onde você tem, se eu fizer o reflexo dessa molécula, a hora que eu tirar o espelho daqui, o lado de lá é igualzinho ao lado de cá. Tá? Um centro de inversão. Um centro de inversão é você ter uma posição na qual você consegue trocar todos os átomos da molécula, todos eles, inverte todos eles, né? Passando por dentro desse ponto, então eu tenho que tirar esse átomo daqui, passar aqui pelo meio, pelo lado de lá. Então é um ponto onde, se você trocar todos os átomos que estão passando por este ponto, você fica com a molécula invertida. Então você tem o que a gente chama de centro de inversão. Bom, o elemento de simetria, ele vai ser encontrado quando uma operação de simetria for efetuada. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Nós temos aqui um triângulo, né? Vamos dizer que é uma molécula, né? Onde você tem uma posição A e uma posição A asterisco. Todos eles são o mesmo átomo, mas eu vou deixar o asterisco aqui marcado para que a hora que eu fizer a movimentação na molécula, eu conseguir saber aonde ele foi. Se eu fizer uma rotação de 360 graus, essa posição aqui A com asterisco, olha, ela vai acabar voltando para a mesma posição.
Então, eu fiz um giro de 360 graus em cima deste eixo aqui, desta posição aqui que está passando no meio desta nossa molécula trigonal plana aqui, tá? Então, essa posição, ela é idêntica à posição inicial. Quando você faz isso, quando você faz qualquer movimentação e volta para a posição inicial, nós vamos chamar isso de operação identidade. Então, quando você faz um giro de 360 graus, você volta para a mesma posição, você volta para o mesmo lugar. E isso é o que a gente chama de operação identidade, né? Então, quando você volta para a mesma posição, você está numa posição idêntica, uma configuração idêntica inicial, tá? Já quando a gente faz aqui um giro de 120 graus, o que acontece? Esse A com asterisco vem para cá, a 120 graus da posição que ele estava. Essa posição não é a mesma, esse átomo não está na mesma posição. Ele está numa posição equivalente à inicial. Então, ele girou, veio para cá, continuam sendo todos átomos iguais, mas ele não está na mesma posição, ele está numa posição equivalente. Então, esse giro que a gente fez aqui foi um giro em cima de um eixo, né? E esse eixo girou 120 graus. Então, fazer essas rotações aqui, né? São para ir para a configuração equivalente. Então, se eu fizer mais uma rotação aqui, eu ainda não voltei para a posição inicial, eu estou numa posição equivalente. Mas se eu fizer mais um giro, eu volto para a posição inicial. Então, eu estou fazendo uma operação identidade. Então, essa daqui, quando volta para a mesma posição, para o mesmo lugar, operação identidade. E essa, como é que ela vai se chamar? Então, vamos ver no próximo slide. Então, toda molécula vai possuir operação identidade, tá? E as moléculas que não estão girando 360 graus para a gente fazer a operação identidade, como que a gente vai chamar isso? A gente vai chamar um eixo de ordem N. Esse N é a ordem do eixo, ok? A ordem do eixo. Ele vai me dizer qual é o meu ângulo de giro. Se meu eixo for um eixo C3, o meu ângulo de giro vai ser igual a 2π dividido por N, dividido por 3, tá? Isso quer dizer que eu estou pegando 360 dividido por 3 e estou fazendo um giro de 120 graus. Então, eu posso descobrir a ordem do eixo fazendo o seguinte. Se eu sei o ângulo de giro, mas não sei a ordem, eu pego 360 graus e divido pelo ângulo. Então, 360 dividido por 120 dá igual a 3. Então, a ordem do eixo é igual a 3, quando um giro de 120 graus é feito. Quando um átomo sai dessa posição e vem para essa posição aqui, fazendo um giro de 120 graus, é isso que está acontecendo, né? É uma rotação de ordem N igual a 3. Então, aqui a gente tem um C3. C3 quer dizer que eu fiz um giro de 120 graus, tá? Bom, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem essa mesma molécula e ela vai fazer mais um giro de 120 graus, tá? Então, eu vou fazer mais um giro de 120 graus. O A com asterisco que estava aqui, olha nessa posição, então, que deveria estar aqui, agora está aqui. Então, é o mesmo átomo, ele é indistinguível, tá? Só que essa posição não é a posição inicial da qual ele começou. Tá? Então, essa é uma posição equivalente à qual ele começou. Então, ele começou aqui, fez 120 graus, veio para cá. Então, olha só, a gente fez 120 graus aqui, veio para cá, ok? Agora, a gente faz mais 120 graus e ele, ó, veio para cá. E se eu fizer mais uma rotação de 120 graus? Se eu fizer mais uma rotação de 120 graus, pessoal, eu vou voltar para a posição inicial. Então, quando eu faço 3 vezes um giro de 120 graus, na realidade, eu acabei fazendo 360 graus. Então,
Se eu fizer um C3 uma vez, 2 vezes, na terceira eu voltei para a posição inicial. Voltar para a posição inicial é fazer uma operação identidade, tá? Então, quando você faz um giro de 360 graus, você está fazendo a operação E, operação identidade, tá? Bom, a gente verificou que esse A aqui com asterisco, ele está saindo desta posição e vindo para essa, tá? Mas este A aqui também pode estar vindo para uma posição diferente, para essa daqui. Ué, como assim? Do lado de cá tem um maisinho. Esse mais significa que eu fui girando sentido horário, tá? Eu fui girando no sentido horário. Então, eu fiz um C3, ou seja, um giro de 120 graus, né? Então, o A que estava aqui em cima veio para cá, tá? Aqui nessa posição. Fiz mais um giro C3 no sentido horário, então, eu cheguei nessa posição. Esta posição equivale a você fazer um sentido, no sentido anti-horário, a movimentação deste A com asterisco para o lado de cá. Então, eu tenho operações que são equivalentes. Então, se a gente for imaginar a matemática dele, então a gente está falando que matematicamente você fazer C3 2 vezes é igual você fazer um C3 negativo, né, no sentido anti-horário, apenas uma vez, tá? Então, a gente está aqui, ó, tá saindo esse A, tá vindo para a posição de cá, que é isso daqui, tá? Então, se eu fizer 120 graus, mais 120 graus, mais 120 graus, eu fiz no total 360 graus. Então, vamos dar uma olhadinha em outros exemplos. Aqui a gente tem mais um exemplo de rotação C3. Aqui a gente tem o cloroforme, né? O cloroforme, então, tem um carbono no centro aqui, ó, e os cloros, né? Nas posições aqui debaixo desse tetraedro aqui. Bom, tetraedral, né? A gente tem um hidrogênio aqui nessa posição, e aí esse hidrogênio está em cima do eixo de rotação C3, tá? Então, vamos olhar para uma outra posição, né? Essa aqui é uma imagem que tem no livro do Miesler, né? Que eu adaptei aqui para nossa aula. Olha lá, a gente tem aqui o hidrogênio no centro, tá? Cobrindo o carbono, que nós estamos olhando por cima, essa é uma vista de cima, tá? Então, o cloro, né, está aqui nessa posição e ele vai rotacionar para cá. Vai fazer 120 graus para cá. Eu não consigo distinguir, depois que rotacionou, quem é o cloro, a não ser que ele esteja marcado isotopicamente. Então, esse cloro é semelhante a este cloro. Se eu fizer a rotação C3, se eu fizer 120 graus mais uma vez, então, no total, para sair daqui até aqui, eu rotacionei 240 graus, porque é 120 mais 120. Vou anotar aqui para vocês, então, fazer o C3 é fazer 120 graus de rotação. E fazer um C3 duas vezes é fazer, então, 240 graus de rotação, tá? Que também é uma posição indistinguível, tá? Então, a gente não consegue distinguir a posição inicial dos cloros. Um cloro está aqui, no final ele pode estar aqui e ele continua com a mesma característica. As posições estão semelhantes à inicial, tá? Então, esse é um eixo de rotação C3 e esse é um eixo de rotação C3, 2 aqui, eu não sei como é que a gente fala, se a gente fala segunda potência, eu não lembro como é que fala isso aqui. Bom, mas de qualquer maneira, gente, o que importa é que vocês saibam que esse 2 aqui em cima representa 240 graus, tá? Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem outra opção. A gente não tem só eixo de rotação de 120 graus, a gente tem outras rotações, outros ângulos de rotação. Então, aqui ó, a gente tem metade de uma circunferência. Metade de uma circunferência é um ângulo de rotação de 180 graus, pessoal. Então, a gente tem um eixo de rotação aqui, olha, com 180 graus. Então, aqui a gente tem 120 graus, ó, a gente está diminuindo, 80, 120 e 6. A gente tem 60 graus aqui. Então, nós temos uma separação, né, dessas partes, né, dessa forma aqui, que está representando, por exemplo, um floco de neve, né?
com ângulos diferentes de rotação para que eu volte para posições semelhantes. Olha só, se esse raminho aqui, né, se essa hastezinha sair daqui dessa posição e vir para cá, a gente tem um desenho equivalente. Eu não consigo distinguir onde começou. O desenho fica exatamente igual. Tá? Então, a gente tem um ângulo de rotação de 60 graus aqui. E a ordem desse ângulo fica 6. Por quê? Porque quando a gente pega 360 graus e divide por 60, eu tenho um valor de 6. Então, a ordem de rotação de 60 graus é 6. E quando é 2? Então quer dizer que eu tenho 360 dividido por 180. Então, a minha ordem de rotação é igual a 2. Então, esse C2 aqui mostra que eu tenho 180 graus. Esse C3 mostra que eu tenho 120 graus. E esse C6 mostra que eu posso rotacionar essa molécula de maneira que fique indistinguível de 60 graus. Tá? Então, se essa posição vem para cá, se essa posição vem para cá, se essa posição vem para cá, eu estou rotacionando e a imagem continua semelhante, tá? Também posso fazer outra rotação nesse floco de neve. Até agora eu estava imaginando a rotação acontecendo aqui, ó, em cima desse ponto vermelho aqui, ó, do centro, né, do floco de neve, com o eixo cartesiano de rotação, né, saindo de dentro da tela do computador de vocês aí, como se fosse uma flecha. Então, eu estou rotacionando em cima desta posição aqui, estou girando para cá. Tá? Agora, esse eixo aqui, que eu desenhei aqui nessa posição, ele também é um eixo de rotação. Se eu girar 180 graus aqui, ó, nessa posição, fora do plano, né, do plano da tela do computador de vocês aí, então eu estou fazendo um ângulo de 180 graus, ou seja, essa posição vem para cá e essa vem para cá. Então, estou fazendo 180 graus. Então, eu tenho mais ainda, né, esse eixo de rotação chamado C2. E aqui nessa posição também tenho C2. E aqui também tem, então tem muitos C2 em cima dessa molécula aqui, né? Dessa molécula não, dessa estrutura, né? Representando, né, um floco de neve, tá? Bom, então existem rotações que podem chegar a valores semelhantes. Se eu rotacionar 2 vezes 60 graus, eu chego a 120. Se eu rotacionar 3 vezes 60 graus, eu chego a 180 graus. Então, são rotações que são equivalentes. Então, vamos dar uma olhada. Então, se o meu ângulo de rotação para essa espécie aqui, né, para o nosso floco de neve aqui, se eu fizer uma rotação de 60 graus, tá, eu tenho uma operação de simetria C6, rotação, né, um eixo de rotação C6. Existe o elemento de simetria, eixo de rotação com ângulo de 60 graus. Se eu fizer uma rotação de 120 graus, né, eu estou fazendo um C3, uma ordem de rotação, tá? Pegando 360 graus e dividindo por 3. Tá? Então, estou fazendo rotação de 120. Ela é equivalente a você fazer 2 vezes o C6. Então, se eu fizer aqui, olha, um C6 aqui, mais um C6 aqui, eu tenho, então, C3. Então, fazer um C3 é ter equivalente, né, 2 vezes o C6 acontecendo. Os 180 graus, eu teria, então, né, 120 graus, né, é um eixo de rotação de ordem 2, né? Então, esse eixo de rotação de ordem 2, ele é equivalente a você fazer 3 vezes a ordem 6 de rotação. Então, fazer 3 vezes a rotação de ordem 6. Já 240 graus, ele vai ser, então, você fazer 2 vezes um C3, ou equivalente a fazer 4 vezes um C6. Tá? Para 300 graus, a gente tem, então, um C6 acontecendo 5 vezes. Um C6 acontecendo 6 vezes, vocês estão fazendo uma operação de identidade. Vocês voltaram para a posição original. Então, a gente está fazendo 360 graus. Então, isso é tentar procurar os eixos de rotação das moléculas.
Na cristalografia, a gente encontra vários símbolos, e alguns símbolos desses são mostrados para mostrar simetria, para mostrar eixo de rotação, né? Então, aqui a gente tem um cubo e aqui a gente tem outro cubo. Vocês estão vendo que tem um monte de riscos aqui. Esses riscos estão mostrando eixos de rotação. E temos símbolos. Aqui tem um triângulo, aqui tem um quadrado, tá ele está, então, projetado, né? Então, ele não está parecendo que é um quadradinho perfeito, mas é um quadrado. O que eles estão mostrando? Eles estão mostrando que aqui tem um eixo de rotação de ordem 3, ou seja, que eu consigo fazer 120 graus de rotação e volto para uma posição indistinguível. Aqui a gente tem um quadrado, né? Então, nesse quadrado, quer dizer que eu faço uma rotação de 90 graus, ou seja, faço um C4 e volto para uma posição indistinguível. Aqui, olha, nessa aresta aqui, ó, diadralmente, né, está passando aqui, né, um símbolo meio oval, que quer dizer que tem ali um eixo de rotação C2, que tem, então, uma rotação de 180 graus acontecendo naquela posição ali, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando, então, de rotação 180 graus, a gente está falando que a gente está fazendo uma rotação de ordem 2. Vamos lembrar? 360 graus dividido por 180 vai dar igual a 2. E esse 2, então, vem aqui, olha, tá? C3 vai ser, então, 360 graus dividido por 120. Então, a ordem dele vai ser 3, tá? E aqui, então, C4, e aqui C5, e aqui C6. E se tivesse mais lados, C7, C8, e assim por diante, tá? Depende do tamanho que a gente tem, então, de rotação. Ah, e tem um símbolo aqui bem legal. Esse símbolo é uma esferinha aqui. Quando você tem uma esfera, e aí? Por quanto que você rotacionou? Você pegou 360 graus e você vai sair de um ponto e vai voltar nesse mesmo ponto. Então, eu estou pegando 360 e dividido por 360, ou seja, 1. Então, aqui, quando a gente tem um redondinho, a gente tem um C1, ordem 1, tá? Então, a gente só tem um eixo de rotação. C1 quer dizer que eu voltei para a mesma posição, fiz a operação identidade. Bom, a nossa aula não terminou, não acabou, não é porque estou passando exercício que a aula acabou. Esse aqui é um exercício que eu quero que vocês treinem e tentem fazer essa parte antes de passar para a continuação desse vídeo aqui, tá legal? Então, esse exercício a gente vai corrigir na nossa sala de aula, né? No nosso momento lá no Google Meet, a gente vai corrigir, e aí depois a gente até deixa aqui o link para vocês, né, com as correções e com a dúvida do pessoal, tá legal? Então, vamos continuar, ainda tem muita coisa nessa aula hoje. Bom, pessoal, encontrar planos, né, especulares de simetria é encontrar um plano de reflexão, né, imaginário que existe dentro da própria molécula, tá? Então, nós vamos pegar o exemplo da água. A água, peguei aqui a minha molécula de água, ó, água, H2O. Então, tem a molécula de água aqui. A gente consegue fazer uma rotação C2 aqui, ó, nesse eixo, para quem tentou fazer, né? C2 a gente encontra aqui nesse eixo, e a gente encontra um plano de reflexão, algo que a gente consegue cortar, então, essa molécula aqui, ó, no meio dela, né? Então, a gente corta ela aqui, ó. Deixa eu botar para cá. Então, a gente corta ela aqui no meio, né? Então, a gente vem para o lado de cá, a gente tem um lado igual ao lado de cá, né? Então, aqui esse desenho representa um espelho, né? Representa, então, essa molécula aqui, de água que eu estou colocando para representar aqui, tá? Então, a gente tem o oxigênio aqui no meio, o hidrogênio e as ligações químicas. Então, esse plano, né, de reflexão corta tanto os átomos de hidrogênio e de oxigênio, como a própria ligação química, tá? Então, o plano passa em cima da ligação química. Então, eu olho o lado de cá é igual ao lado de cá. Então, isso é ter um plano, né, de reflexão. Existem outros planos de reflexão na própria molécula de água. Na molécula de água, existe um outro plano de reflexão aqui, ó, nessa posição aqui, tá? A gente tem aqui um plano de reflexão nesta posição, tá? Então, o lado de cá da molécula é igual ao lado de cá da molécula, ó. O lado de cá, ó, é igual ao lado de cá. Então, um lado é reflexo do outro lado. Então, se eu coloco um espelho aqui, né? O espelho vai me mostrar o lado de cá, tá? Então,
isso daí é o que a gente está vendo aqui nesse eixo de rotação aqui. Tá? Então, em cima do eixo de rotação C2, existem dois planos de reflexão. Um que contém os 3 átomos e outro que só tem em cima do átomo de oxigênio. E aqui a gente está mostrando os dois planos acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Esse plano, ele está, né, acompanhando o eixo de rotação de maior ordem. Então, quer dizer que eu posso localizar minha molécula espacialmente assim, nesta posição aqui. Então, meu eixo de rotação está aqui, ó, em cima, tá? Então, o que a gente tem aqui é um plano que a gente chama de vertical, né? Esse plano ele está traçado em cima da molécula, né? Verticalmente, ele está acompanhando o eixo de rotação de maior ordem, tá? Aqui a gente vai ter, então, do lado de cá, nessa molécula aqui, tá? Então, nessa molécula aqui que a gente tem aqui, tá? Ela tem esse caso aqui. Deixa eu abrir de novo para vocês. Olha, deixa eu abrir aqui, que é esse caso aqui, ó. Seria, por exemplo, um BF3, tá? Então, a molécula trigonal plana, tá? Então, ela tem planos que cortam e reflete o lado de lá e o lado de cada molécula. Então, a gente tem uma reflexão, tá? Então, esses desenhos que a gente tem aqui, ó, olha só, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Esses desenhos que a gente tem aqui na forma circular, eles estão mostrando o plano de reflexão dessa molécula aqui, tá? Então, a gente está mostrando que existe um plano vertical, olha. Então, meu eixo de rotação está aqui, ó, nessa posição. Estou rotacionando para lá e para cá, tá aqui, ó. C3 aqui, nessa posição. Então, aqui em cima do C3, cortando o C3, eu tenho um plano de reflexão que eu chamo de sigma V, tá? Aqui eu tenho sigma V, aqui eu tenho sigma V e aqui eu tenho sigma V. São planos, então, chamados de verticais. Então, o eixo de rotação, né, de maior ordem, ele está contido dentro desses planos aqui, que são os verticais. Tá legal? Então, a gente vai ter ali, né, os planos verticais. Então, quando ele ocorre? Quando o plano é traçado no sentido vertical da molécula. Eu estou considerando que o sentido da molécula é o sentido do próprio eixo cartesiano, ok? Existem outros planos especulares fora o plano vertical, que é aquele, então, né, que está o eixo de maior ordem. Aqui a gente tem essa molécula aqui, olha, tá? Vamos colocar aqui cloros, vamos dizer que são cloretos, cloros aqui nas extremidades, né, em cada uma dessas posições, e aqui no centro a gente tem uma platina, por exemplo, metal, né, de transição. Então, a gente tem aqui, olha, uma posição que eu rotaciono, olha que beleza. Nessa posição, eu saio daqui 90 graus, saio daqui 90 graus, saio daqui 90 graus. Então, eu consigo fazer 90 graus, olha, aqui fica mais fácil ainda de você enxergar, ó. Sai daqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, 90 graus, ó, pomba, 90 graus aqui, e 90 graus aqui, e 90 graus aqui. Então, eu consigo fazer rotações de 90 graus aqui. Então, meu eixo de rotação está aqui, nessa posição aqui. Meu eixo aqui, minha caneta aqui, ó. Meu eixo de rotação está aqui, nesta posição. Aqui que eu rotaciono de 90 graus. Existe um plano que corta essa molécula aqui, ó, inteira, de fora a fora. Esse plano, ele está fazendo um ângulo de 90 graus com o seu eixo de rotação de maior ordem, que é o seu eixo C4 aqui, olha, né? Então, a gente vai ter vários eixos de rotação, C2, C3, mas o eixo mais importante é o eixo de rotação de maior ordem. Nesse caso, o eixo de rotação C4. Então, eu vou procurar ao eixo de rotação de maior ordem, eu vou procurar um plano, né, que esteja perpendicular a ele, ou seja, que esteja a 90 graus dele. E eu tenho, que é o plano da própria molécula, tá? E aqui no slide, né, ele tá aqui. Cadê meu ponteirinho? Aqui, ó. Olha só, ele é esse plano aqui, tá? Então, esse plano da molécula, tá? Que agora tá virada para vocês o plano, tá? Esse plano recebe um nome especial. Como ele está a 90 graus do eixo de rotação de maior ordem, como ele está a 90 graus do eixo C4, ele está horizontal a esse eixo cartesiano, tá? Então, como ele está horizontal a esse eixo cartesiano, ele vai se chamar sigma H, sigma horizontal,
tá? Então, nesse caso aqui, ó, o sigma-h, ele vai acontecer, né? Quando existir um sigma-v aqui, olha, ou então um C4, um C2, um C3, que seja, mas que exista, então, um eixo de rotação de maior ordem que tenha um plano sigma-v, então o sigma-h ele vai estar aqui, ó, a 90 graus desta posição. Então, meu sigma-v está aqui, meu sigma-h está aqui, olha, a 90 graus deste outro plano aqui, tá? A gente tem essa outra opção, que é linda também, né? Então, se meus eixos cartesianos sigma-v são esses daqui, ó, né? Dessa molécula aqui, ó, que está cortando 1, 2, 3 átomos, 1, 2, 3 átomos. Então, eu tenho um plano aqui nessa posição. Vou colocar assim, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, tem um plano aqui nessa posição, tá? Então, se eu tenho um plano nessa posição, eu tenho outro plano. Eu tenho outro plano que está aqui, ó, nesta posição, outro plano. Então, esse outro plano que está nessa posição, ele tem outro nome. Por quê? Ele está entre dois planos aqui, olha, tá? Ele está cortando no meio o ângulo, né? O ângulo está cortando no meio dois eixos C2. Então, a gente tem o que a gente chama de plano diedral, sigma D, tá? Então, o sigma D não vai existir sempre, não. Você tem que ter um eixo C2 aqui, ó, nessa posição, um eixo C2 aqui nessa posição, e aí você vai ter, então, um plano cortando ele aqui no meio. Então, quando a gente tem a nossa molécula aqui, esse plano aqui é o diedral. E esse aqui que está contando os três moléculas, os três átomos, né? Desculpem. Os três átomos é o plano sigma V. Esse daqui, sigma D, tá? Então, a gente tem um plano de reflexão também. São todos planos de reflexão, tá? Mas esse daqui, ele corta no meio dois eixos cartesianos C2. Aqui tem um C2 e aqui tem um C2. Então, ele bissecta um ângulo, né? Ele bissecta, então ele está perpendicular a ele, ok? Bom, então, a gente já viu, então, os três tipos de planos, que é o sigma V, o sigma H e o sigma D, tá? Uma molécula linear como essa daqui, por exemplo, o oxigênio, né, que ficaria desse jeito aqui, você consegue encontrar um eixo de rotação aqui, ó, nessa posição, não é? Ó, tá vendo? Você encontra um eixo de rotação aqui. Então, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Então, a gente conseguiu encontrar um eixo de rotação C2 aqui. Muito bem. Conseguimos encontrar um plano aqui, ó, meio, tá? Aqui, ó, tem um plano aqui nessa posição, ok? Tá? Esse plano corta essa molécula em duas partes. Mas, se a gente virar para o lado de cá, a gente tem infinitos planos, cortando essa molécula infinitas vezes, refletindo essa molécula infinitas vezes. Então, a gente fala que a gente tem planos infinitos, né, em moléculas lineares, em cima de um eixo de rotação de ordem infinita, um C infinito, tá? Então, a gente também tem ordem infinita. Já que eu consigo fazer rotações infinitas nessa posição, eu também consigo colocar aqui, ó, planos infinitos, tá? Então, a molécula de água, a gente consegue fazer isso, outras moléculas, por exemplo, HCl, se a gente considerar ligações covalentes, né? A gente também teria esse exemplo aqui, ó, por exemplo, tá? A gente não teria um plano cortando de um átomo no outro, por exemplo, um HCl, né? Mas a gente teria infinitos planos, né? Cortando essa molécula e refletindo essa molécula em infinitas posições aí. Bom, como no primeiro exercício vocês tentaram encontrar os eixos de rotação, agora eu quero que vocês tentem encontrar para essas moléculas aqui os planos de simetrias. Tentar encontrar o sigma H, sigma V, sigma D. Não desesperem-se, nós vamos resolver os exercícios juntos depois, ok? Na nossa aula. Aí vocês vão poder fazer um monte de perguntas a esse respeito. Bom, pessoal, existe um outro elemento de simetria também, né? Associado a uma operação de simetria. Então, a gente já viu a rotação, tá? Então, que quer ter um eixo de rotação e fazer uma rotação.
um plano de reflexão, né? Um eixo de reflexão, plano de reflexão, que é fazer a reflexão. E o que é um centro de inversão? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo que a gente tem aqui. Nesse exemplo que a gente tem aqui, nós temos, então, uma molécula que poderia bem ser um complexo. Então, vamos colocar esse exemplo aqui, né? Então, a gente tem aqui no centro, por exemplo, um metal, e nas extremidades só cloretos. São todos átomos iguais. Isso é importante, que todos os átomos sejam iguais. Isso é essencial para que a gente faça esse centro de inversão, tá? Então, ele é um ponto imaginário no centro da sua molécula, esse ponto imaginário no centro da sua molécula, onde você consegue mudar todas as posições. Ah, eu posso mudar só 2? Não, tem que mudar tudo, tá? Tenho que trocar. E como é que eu faço para trocar? Isso tem que ser trocado aqui, ó, 180 graus, tá? Então, eu tenho que tentar trocar a posição 1 com a posição 4, a posição 2 com a posição 5, a posição 6 com a posição 3, e o desenho tem que ser indistinguível, tá? Então, a inversão, a operação de inversão é você mudar todas as posições, todos os átomos que tem na sua molécula. Então, da posição inicial, eu não consigo dizer que houve uma diferença na molécula. Então, vamos ver um exemplo aqui de que molécula que possui centro de inversão, tá? Então, vamos dar uma olhada. Olha só, a gente tem aqui, olha, no centro, o nosso metal e nas extremidades os coloridos. Então, eu só posso trocar 180 graus. Então, eu vou tirar essa bolinha e vou colocar aqui embaixo. Olha, tirei, peraí, aqui, ó, aqui, ó. Tirar aqui, tirei. Vou colocar essa de baixo aqui em cima e essa de cima aqui embaixo. Troquei a posição, continuou tudo igual? Continuou, mas eu tenho que trocar todas, então eu tenho que trocar todas. Vamos trocar aqui, a gente troca, não tem problema, a gente troca aqui, ok? Então, troquei a posição. Continuou tudo igual? Continua. Agora, falta só tirar essa daqui e botar para cá. Então, boto essa para cá e essa para cá. Ou seja, eu troquei todas as posições e o desenho que vocês têm aqui do meu modelo molecular aqui, olha, é exatamente igual. Então, a gente fala que é indistinguível, ok? A posição. Então, a gente tem o que a gente fala que é um centro de inversão. O centro é a posição imaginária no centro dessa molécula aqui. No centro de massa dessa molécula, lá no meio dela, tá? Então, a gente tem o que a gente fala que é centro de inversão. É muito importante saber se existe centro de inversão. Isso vai ajudar a gente a definir algumas características das moléculas que são muito legais, né? A gente vai ver isso mais adiante nas próximas aulas. Centro de inversão. Então, nós temos aqui, né, algumas formas geométricas que possuem centro de inversão e aqui que não possuem centro de inversão. Como eu tenho que fazer uma mudança de 180 graus, ou seja, o bico daqui eu tenho que trocar com o bico daqui, né? Nesse caso, esse bico aqui, se eu trocar de lugar, vai ter uma aresta do lado de cá. Então, não tem como eu trocar essa ponta com essa aresta. Se eu inverter a posição, eu vou ter uma aresta em cima e uma ponta embaixo. Então, essas estruturas geométricas aqui não possuem centro de inversão, tá? E essas daqui, olha, essa daqui possui centro de inversão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o 2 eu troco de posição, tem que ser 180 graus. Então, tem que trocar o 2 com o 4, não, o 3 com o 4. Tem que trocar a posição 3 com a posição 4, 180 graus. Tem que trocar a posição 2 com a posição 5. Tem que trocar a posição 1 com a posição 6. Então, eu tenho que fazer 180 graus essa troca. O meu centro de inversão está no meio, olha, da ligação química. Então, nem sempre o centro de inversão é um átomo, né? Às vezes, ele é uma ligação. E no caso aqui, o centro dessa molécula não é um átomo, é o meio, né, deste ciclo aqui, ó. Então, o ponto do centro de inversão é aqui no meio. Nessa daqui, o centro de inversão é aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio desse paralelogramo. Aqui, olha, aqui a gente tem um octaedro. Então, essa posição troca com essa troca com essa da frente e essa troca com essa. Não pode trocar com a do lado. Tem que ser 180 graus, tem que atravessar pelo centro de inversão. Então, para trocar, eu tenho que passar pelo centro. Então, ó, se eu trocar essa com essa, eu não estou passando pelo centro. Então, eu tenho que passar pelo centro de inversão, tá? Então, o centro de inversão é uma posição imaginária onde os átomos vão ter que se cruzar, passou, vai para o outro lado, tá?
Aqui, no caso, a gente tem o CH4, né? Então, ele não tem centro de inversão. Por quê? Porque ele forma um tetraedro. Se eu trocar esse hidrogênio, ele tem que ir a 180 graus dele lá. Aqui não tem átomo nenhum para trocar de posição com ele, do lado de cá. O C2, ele tem que ir a 180 graus. Olha, não tem nenhum para trocar de lugar com ele. Então, se eu tentar fazer essas inversões, o desenho aqui fica diferente desse desenho. Ah, olha, o hidrogênio tá H4 está para baixo e aqui nesse caso ele está para cima. Então, não existe centro de inversão para essa molécula aqui, tá? O CH4, porque ele tem formato de tetraedro, ok? Bom, pessoal, aqui a gente tem mais exercícios. São as mesmas moléculas, mas agora eu quero que vocês tentem encontrar nessas mesmas moléculas um centro de inversão de cada uma delas, se é que elas possuem. Se elas tiverem centro de inversão, vocês vão me dizer se existe ou não existe na nossa aula. Aí a gente vai fazer com os modelos, que fica mais fácil, mas eu gostaria que vocês também tentassem encontrar o centro de inversão delas aí, fazendo o exercício, ok? O eixo de rotação imprópria, ele é uma operação de simetria composta. Ele é um elemento de simetria composto por duas operações de simetria. Então, nós temos que fazer duas coisas para poder saber se existe o eixo de rotação imprópria. Então, a gente tem aqui, olha, vamos pegar aqui uma molécula de CH4, por exemplo, e eu vou fazer uma rotação não em cima do eixo de rotação dela, porque ela tem só o eixo de rotação C3. Eu vou fazer uma rotação aqui, nesta posição de C4. Eu vou girar, né? Vou fazer uma rotação de 90 graus nessa molécula. Então, nessa molécula aqui, olha, esse hidrogênio aqui que estava saindo para fora da tela do computador, agora ele está aqui, ó, no plano do computador. E esses daqui que estavam no plano da tela do computador, ele agora está para o lado de fora, tá? Então, aqui ele está no plano da tela do computador, e aqui ele está um entrando para dentro da tela do computador, para a tela do computador, e outro saindo da tela do computador. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma rotação C4. Mas isso sozinho não é o elemento de simetria. O elemento de simetria é você fazer uma rotação e, na sequência, você fazer uma reflexão. Então, quando você reflete, essa parte aqui vem para baixo, olha, veio para baixo, e essa parte veio para cima. O desenho ficou igualzinho, indistinguível do primeiro desenho, tá? Então, você tem que fazer um plano perpendicular, ou seja, um plano aqui, ó. Se a rotação você fizer aqui, você tem que fazer o plano aqui, nesta posição. Então, perpendicular, né, ao eixo de rotação que você escolheu, tá? Então, normalmente, nós vamos ter eixos de rotação imprópria com o símbolo S. SN quer dizer a rotação que você fez. Então, a sua rotação de ordem 4 vai vir aqui no lugar do N. Então, o CH4 tem uma rotação, né, uma rotorreflexão, aliás, S4, que é você fazer uma rotação de 90 graus e depois fazer uma reflexão e voltar para o mesmo lado da molécula, ok? Então, vamos adiante. Pegar uma molécula, fazer uma rotação de 360 graus, ou seja, fazer uma rotação C1, né? E depois fazer uma reflexão, é você fazer a mesma coisa que você fazer um plano de reflexão, você fazer um sigma. Então, se você pegar essa molécula, rotacionar essa molécula e depois refleti-la para o outro lado, é a mesma coisa de você ter feito somente a reflexão. Então, se você tivesse feito somente a reflexão, você já tinha esse resultado. Então, esse eixo de rotação imprópria, S1, não existe. Então, não vai existir eixo de rotação imprópria S1. Vamos anotar isso aqui? Vamos anotar aqui, ó, para não esquecer. Rotação S1 não existe. Por quê? Não tem como você fazer C1 e depois você fazer uma reflexão, fazer um sigma, né? Um sigma a esse plano perpendicular aqui, né? E você conseguir uma coisa diferente. Você vai ter sempre uma reflexão, tá? Então, você refletiu, a mesma coisa que ter feito somente refletido. A outra opção que a gente tem aqui é a opção de fazer uma rotação de 180 graus e depois fazer a reflexão.
Então, se a gente fizer uma rotação, ó, tirou desse ponto, colocou aqui nesse ponto, e aí fez a reflexão, o resultado final seria a mesma coisa que se eu tivesse tirado desse ponto e atravessado para o lado de cá. Ou seja, eu teria passado por um centro de inversão. Então, não existe o S1 porque ele é uma reflexão. E não existe o S2 porque ele é um centro de inversão. Então, vamos anotar isso aqui também, né? Não existe, vamos lá? Não existe, ó, não existe o S2. Não existe S1 e não existe S2. Por quê? Fazer uma rotação de C2 e depois fazer perpendicular a um plano de reflexão é igual você fazer somente a inversão dessa molécula, desses átomos nessa posição, ok? Então, não existe S1 e não existe S2. Então, quando vocês começam a procurar na molécula, vocês têm que começar a procurar de S3 para cima, S3, S4 e assim por diante, S5, S6, S7, S8, tá? Então, a gente procura desses valores para cima. Então, agora sim, agora são os últimos exercícios que nós vamos fazer, né? Então, agora eu quero que vocês tentem encontrar, né? Além de ter encontrado eixo de rotação, plano de reflexão, centro de inversão, quero que vocês tentem encontrar o eixo de rotação imprópria, se é que existe para essas moléculas. Então, vocês vão tentar encontrar. Caso vocês encontrem, vocês anotem lá. Existe S1? Não, existe S1 porque não existe. Existe S2? Também não existe S2. Existe S3, S4, S5, S6, S7, S8. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma posição da molécula, você vai girar e vai refletir. Não conseguiu encontrar? Não existe aquele ali, ok? Você gira a molécula e tenta fazer de novo, tá? Então, é assim que a gente vai fazer e vai ser na tentativa e erro, tá? Então, na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Esses exercícios aqui, e aí vocês se descabelem e me perguntem tudo que puderem, tudo que quiserem durante a nossa aula, ok? Sim, vou deixar mais esses exercícios aqui, porque a gente vai ter que quebrar muito a cabeça tentando entender a simetria molecular e só treinando o exercício que a gente consegue fazer isso. Se a gente não treinar, não consegue entender, não consegue sair do lugar. Então, mais exercício para vocês e postem esses exercícios resolvidos lá no Google Sala de Aula para mim e a gente vai corrigi-los na nossa aula lá no Google Meet, ok? Até mais, tchauzinho!